Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre bons ativos, bons fundos imobiliários que podem te gerar uma boa rentabilidade, que podem fazer com que você ganhe dinheiro de acordo com o nosso aumento da nossa taxa básica de juros. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo para te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, e como você já deve saber, nos últimos tempos, nos últimos meses, a nossa taxa básica de juros ela vem subindo, vem crescendo consecutivamente. E aí ela fechou o ano de 2021 na casa dos 9,25% ao ano, e a estimativa para esse ano de 2022 é que a nossa taxa básica de juros ela feche na casa dos 11,25% ao ano. E aí você pode se perguntar se é possível você ganhar dinheiro na bolsa, se é possível você ganhar dinheiro com ativos de renda variável com esse aumento da nossa taxa básica de juros. E a resposta é sim, você pode ganhar dinheiro e você pode ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Bom, e como que vai funcionar a dinâmica desse vídeo? Eu trouxe aqui alguns ativos, alguns fundos imobiliários que podem te entregar uma boa rentabilidade, que podem crescer e se valorizar conforme o aumento da nossa taxa básica de juros. Então, ao longo do vídeo, eu vou te passar esses exemplos, eu trouxe 3 exemplos, com base no relatório feito pela Levante Investimentos, certo? Caso você queira acessar esse relatório, eu vou estar deixando aqui na descrição, é um relatório bem completo sobre fundos imobiliários que podem fazer você ganhar dinheiro, que podem te entregar uma boa rentabilidade conforme aumenta a nossa taxa básica de juros. Então vamos lá conversar sobre algum desses ativos. Bom, e o primeiro ativo, o primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer nesse vídeo de hoje é o KNCR11, o Kinea Renda Imobiliário. E esse é um fundo imobiliário com um perfil bem conservador, muito por conta da sua alocação, muito por conta da sua composição, tendo em vista que a composição desse fundo, ele compõe basicamente 95% do seu portfólio em CRIs, e esses CRIs eles têm um indexador ligado aí ao CDI. Então, por conta desse portfólio do fundo ser majoritariamente distribuído em CRIs, CRI, caso você não conheça, é um título de renda fixa que investe no setor imobiliário. Então, por ter esse investimento principalmente em CRIs, em títulos de renda fixa atrelados ao CDI, esse fundo ele apresenta uma grande segurança, uma grande estabilidade, e isso traz uma certa segurança, um certo conforto para o seu cotista. Bom, e uma outra característica desse fundo, do KNCR11, é que, além dele distribuir grande parte do seu portfólio, 95% do seu portfólio, em CRIs, a distribuição desse fundo ela oscila conforme oscila a nossa taxa básica de juros. Então, quanto maior for a nossa taxa básica de juros, maior vai ser a distribuição desse fundo em CRIs. Então, você está vendo aí nesse gráfico que está passando aí na tela, que a distribuição desse fundo em ativos de renda fixa, em CRIs, ela varia, ela oscila, conforme oscila também a nossa taxa básica de juros. Então, se a taxa sobe, a distribuição desse fundo em títulos de renda fixa, em CRIs, também vai aumentar. Bom, e pegando aqui alguns indicadores desse fundo, alguns indicadores do KNCR11, o fundo ele tem um patrimônio líquido de 3,9 bilhões de reais, então é um patrimônio aí bem satisfatório, certo? O fundo também ele tem uma alocação de 95% em CRIs, como eu havia dito, e 5% em caixa, certo? O fundo também tem um dividend yield de 5,28% ao ano, um acumulado aí nos últimos 12 meses. Então é um dividend yield bem satisfatório, certo, para fundo imobiliário. E a última distribuição por cota do fundo foi de 82 centavos por cota. E aí o fundo também apresenta uma taxa de administração de 1,08% ao ano, uma taxa aí também bem satisfatória e dentro do que a gente busca para o fundo imobiliário. E o fundo também ele tem um PVP de uma vez, ou seja, ele está sendo negociado, as suas cotas elas estão sendo negociadas próximo do seu preço justo, próximo do seu valor patrimonial. Bom, e o segundo ativo, o segundo fundo imobiliário que eu quero trazer para você nesse vídeo de hoje é o RBRY11, o RBR Private Crédito Imobiliário. E esse é um fundo um pouco mais moderado para avançado, certo? De um perfil de investidor um pouco mais moderado para avançado, muito por conta da sua composição, muito por conta da sua alocação do seu portfólio. E como que é a composição desse fundo? Bom, o fundo ele investe basicamente 69% do seu portfólio em CRIs da própria RBR, certo? Da própria gestora do fundo, 26% em outros FIIs e em fundos imobiliários. Então, é justamente essa composição de 26% em outros CRIs e em fundos imobiliários que traz essa volatilidade, que traz essa oscilação para esse fundo, para o RBRY. E a gente vai já explicar por que esse fundo é um pouco mais volátil e por que ele é para um perfil mais moderado para avançado. Bom, e como a gente fez lá no primeiro exemplo, no KNCR11, a gente vai ver aqui alguns indicadores do RBRY, certo? Bom, e o RBRY, ele tem um patrimônio líquido de 353 milhões de reais, certo? Um patrimônio é um pouco menor do que o nosso primeiro exemplo, mas é um patrimônio ainda bem aceitável para um fundo imobiliário, tá?
O fundo ele tem uma alocação de 69% em CRIs da própria RBR, em 26% em outros CRIs e fundos imobiliários e 5% em caixa, tá? O fundo também ele tem um dividend yield de 9,8% ao ano, certo? Nos últimos 12 meses foi esse dividend yield do fundo imobiliário, então já é um yield bem mais acima do primeiro exemplo e já é um dividend yield acima da nossa taxa Selic. Então isso é uma característica bem satisfatória para esse fundo imobiliário. Bom, e a última distribuição por cota, o último dividendo desse fundo imobiliário foi de R$ 1,12 por cota, certo? O fundo também tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano, 1,10% ao ano de gestão e 20% de taxa de performance. Então essas são as taxas que você vai ter nesse fundo imobiliário. Lembrando que os dividendos que você recebe de um fundo, eles já vêm todos isentos de taxa, certo? São dividendos, são proventos isentos de qualquer imposto, de qualquer taxa, certo? E o fundo também, o RBRY, apresenta um PVP de uma vez, ou seja, ele também é negociado por um preço justo, suas cotas também são negociadas a um preço próximo ao do seu preço, do seu valor patrimonial. Bom, e como eu disse lá no início da explicação do RBRY, ele é um fundo que tende a ser um pouco mais volátil, ele é um fundo que tende a ser de um perfil um pouco mais moderado para avançado, e essa volatilidade do fundo se dá basicamente por aqueles 26%, como eu havia dito, da composição do fundo, que é aplicada em outros CRIs e em outros fundos imobiliários. E esses outros CRIs que o fundo aplica o seu portfólio, eles são basicamente indexados principalmente ao IPCA e ao CDI. E é justamente essa conta, essa fatia atrelada ao IPCA que traz essa volatilidade, mas que em contrapartida traz uma certa rentabilidade a mais para esse fundo imobiliário. E aí, como você está vendo nesse gráfico que está passando aí na sua tela, grande parte do portfólio do fundo, dos CRIs do fundo, eles têm um indexador atrelado principalmente ao CDI e ao IPCA, em torno aí de 43% no CDI e 41% no IPCA. E é justamente essa fatia atrelada ao IPCA, atrelada à nossa inflação, que entrega uma rentabilidade melhor para o fundo, mas que em contrapartida traz uma certa volatilidade a mais para o fundo. Então é justamente essa característica de investir em CRIs indexados ao IPCA que fazem desse fundo um pouco mais volátil, mas que em contrapartida, em relação ao KNCR11, é um fundo que pode entregar uma rentabilidade maior. Bom, o nosso terceiro exemplo, o nosso terceiro fundo imobiliário que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje é o RECR11, ou FII REC Recebíveis Imobiliários. E esse exemplo, esse é o fundo imobiliário dos três que nós conversamos no nosso vídeo de hoje, é um fundo com perfil mais avançado, é um fundo com perfil mais volátil, com mais oscilação dos nossos três exemplos, certo? E essa volatilidade desse fundo se dá basicamente pela sua composição, pelo investimento do portfólio desse fundo. Tendo em vista aí que ele investe basicamente 74% do seu portfólio em ativos atrelados ao IPCA. E como eu falei, quando um fundo ele investe em ativos atrelados ao IPCA, é um fundo que tende a ser um pouco mais volátil, mas que em contrapartida tende a ter uma rentabilidade melhor em relação aos outros fundos. E aí, como você está vendo nesse gráfico, o RECR11 ele tende a investir em CRIs atrelados aí basicamente ao IPCA, certo? Você vê aí que é uma fatia de 74% e uma pequena parte no CDI, uma parte aí de 17% do seu portfólio investidos em CRIs atrelados ao CDI. Então, por essa característica de investir majoritariamente, de investir principalmente em IPCA, em ativos atrelados ao IPCA, esse é um fundo um pouco mais volátil, dos três exemplos que a gente conversou, e é um fundo também que, em contrapartida, ele tende a te oferecer uma rentabilidade bem melhor do que os outros dois que a gente conversou no nosso vídeo de hoje. Bom, e uma outra característica desse fundo, do RECR11, é que além dele ganhar com o aumento da nossa taxa básica de juros, ele também vai ganhar com essa alta da inflação. Porque, como você viu, ele tem basicamente mais da metade do seu portfólio investidos aí em ativos atrelados ao IPCA. Então, enquanto a nossa inflação se manter alta, o fundo vai continuar ganhando com essa inflação alta e também vai continuar entregando bons resultados a seus cotistas. Bom, e como a gente fez com os nossos primeiros exemplos, a gente vai ver aqui alguns indicadores do fundo RECR11, certo? Ele tem um patrimônio líquido aí na casa dos 2,3 bilhões de reais, um patrimônio bem elevado, certo? A sua alocação, como a gente conversou, ele investe 95% do seu patrimônio em CRIs, 4% em caixa e 1% em outros fundos imobiliários. E esse fundo também ele apresenta um dividend yield de 13,91%, certo? Um dividendo aí bem alto nos últimos 12 meses, muito por conta dessa grande rentabilidade que o fundo vem conseguindo por investir em ativos atrelados ao IPCA. Então, é inegável que o fundo ele apresenta uma volatilidade bem alta por investir
em ativos atrelados ao IPCA, mas também é inegável que ele te entrega uma boa rentabilidade. Bom, e nesse sentido de dividend yield bem elevado, o fundo ele distribuiu no último mês R$ 1,18 por cota, certo? Uma distribuição bem elevada, um dividendo distribuído no último mês bem elevado por cota, certo? O fundo ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano e uma taxa de consultoria de 1% ao ano, certo? E um PVP de 1,05 vezes. Ou seja, ele está sendo negociado por um preço um pouco acima do seu valor patrimonial, mas é uma espécie de compensação por essa boa rentabilidade que o fundo vem entregando a seus cotistas. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Como eu falei, eu quis trazer alguns ativos, alguns fundos imobiliários que te permitem ganhar dinheiro, que te permitem ter uma boa rentabilidade, ainda com o aumento da nossa taxa básica de juros, ainda com o aumento da nossa inflação também, certo? E claro que existem vários outros exemplos de bons fundos imobiliários que podem fazer você ganhar dinheiro com o aumento da nossa taxa básica de juros, mas eu trouxe aqui 3 bons exemplos que, como eu falei, é com base no relatório feito pelo pessoal da Levante Investimentos, e mais uma vez, eu vou estar deixando aqui o relatório aqui embaixo, caso você queira baixar e acessar e ler esse relatório, que é um relatório muito bom, aliás, certo? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dos ativos que a gente conversou aqui. Eu espero que você tenha entendido tudo que a gente conversou no nosso vídeo de hoje, certo? E caso você queira se aprofundar um pouco mais em fundos imobiliários, em como analisar um fundo, a gente tem vídeo aqui no canal, tá bom? Vou estar deixando aqui em cima, caso você queira assistir esses vídeos, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu comentário aqui falando que se você tem algum desses fundos ou outro fundo que você tem, que você também consegue ganhar com esse aumento da nossa taxa básica de juros, certo? Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Então, no mais, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!